E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Valdir e a gente vai continuar a turma falando sobre expressões numéricas. Nessa aula, a gente vai resolver as duas expressões que aparecem nessa folha. E na próxima aula, a gente vai resolver uma outra expressão, beleza? Então tá, para vocês utilizarem de exemplo para resolver as que serão sugeridas a vocês. Então vamos lá. O primeiro caso que a gente tem, que é essa daqui, a gente tem que identificar nela a ordem que a gente tinha para resolver. Então, a primeira coisa eu olho se tem parênteses, colchetes ou chaves. Tem parênteses, colchetes ou chaves? Não tem, professor. Então, se não tem, eu vou direto para as operações, na ordem também que aparece. Vou resolver potência ou raiz, se tiver potência ou raiz. Temos um monte de raiz. Porém, eu sei quanto que é a raiz de 10, um número inteiro, para ela? Não. Sei quanto que é a raiz de 2? Também não. E raiz de 45? Também não. Então, a gente não conseguiu resolver essas raízes. Então, a gente vai tentar o próximo passo, que a gente já aprendeu a trabalhar com operações com radicais. Beleza? Então, agora a gente vai ver se tem multiplicação ou divisão. A gente vai fazer a multiplicação ou divisão de radicais. Beleza? Então, primeira coisa para multiplicar radicais, a gente tem que lembrar o seguinte. O índice tem que ser igual. Nesse caso, o índice é igual? Sim, nós sabemos que o índice, quando não aparece, é 2, e nesse caso é igual e é 2. Beleza? Então vamos multiplicar? Raiz de 10 vezes a raiz de 2, a gente coloca o índice, coloca o radical com o índice que a gente tem, que nesse caso é 2, e copio 10 vezes 2 aqui. O professor poderia fazer esse passo direto, já multiplicar, já que a gente já aprendeu? Claro! Já poderia ter feito 10 vezes 2. Só tô enfatizando para lembrar como faz, beleza? Mais a raiz quadrada de 45. Até esse momento, tudo bem? Beleza! Então, como vocês já entenderam até esse momento, vamos multiplicar? Então, a gente vai fazer essa multiplicação. Raiz de 10 vezes raiz de 2, nós sabemos que vai dar 20. Raiz quadrada de 20. Mais a raiz quadrada de 45. Tudo bem até aqui? Beleza! A partir desse momento, quando a gente já identificou até esse passo, que é a multiplicação ou divisão, a gente encerrou o segundo processo. A gente vai para o terceiro, que é a adição ou subtração. Beleza? Então tá. Só que para adicionar ou subtrair raízes, nós aprendemos o seguinte, que teria que ter o mesmo índice, mesmo índice. Só que além de ter o mesmo índice, a gente teria que ter os números dentro do radical, que são os radicandos, iguais. São iguais, o 20 e o 45? Infelizmente não. O que a gente faz então, professor? A gente vai fatorar o 20 e o 45, beleza? Então vamos fatorar o 20 aqui, ó. Bem no cantinho, para a gente utilizar ele aqui, ó. 20 dá por 2, que dá 10. 10 ainda é par, então ainda dá por 2. E a metade de 10 é 5. Dá por 5, que é 1. Beleza até aqui? Beleza. Então, nós sabemos que a raiz quadrada de 20. Então, a gente precisa fazer parzinhos de números iguais. Então, a gente tem um parzinho aqui, ó, de 2 números 2. Beleza? Então, aqui nós temos que o 2 se libertou da raiz. Aí, aqui fica 2 raiz quadrada de 5. Beleza? Então, vamos lá. Vamos copiar aqui. Nós vimos que a raiz quadrada de 20 é 2 raiz quadrada de 5. Vou fazer o mesmo processo agora com a raiz quadrada de 45. Vamos fatorar o 45? 45 dá por 2? Não. 45 não é par. Dá por 3? Vamos ver. 4 mais 5, 9. 9 tem na tábua do 3? Tem. Então, esse número dá para dividir por 3. Beleza? 45 dividido por 3 é 15. Beleza? 15 dá para dividir por 3? Dá. Dá 5. Beleza? 5, só, como ele é primo, só dá para dividir por 5. Então, a gente vai colocar o 5 aqui. Novamente, como é raiz quadrada, a gente precisa fazer parzinho de números iguais. Iguais
Sim. Então, aqui formou um parzinho e se libertou da raiz. Como que vai ficar isso? 3 raiz quadrada de 5. Lembra? Tudo que sai multiplica, tudo que fica multiplica. Como aqui a gente saiu 3, raiz quadrada de 5. Até aqui tudo bem? Vamos lá então, voltar para a adição de raízes. Adição de raízes, relembrando rapidamente. Índices iguais, radicandos iguais. Aconteceu tudo isso? Sim. O que eu faço agora? Eu somo os meus números que estão na frente, esses coeficientes aqui, ó. Então, eu faço assim, ó. 2 mais 3. Tudo isso eu vou multiplicar a raiz que era igual. Beleza? Então, isso me dá 2 mais 3, 5, raiz quadrada de 5. Essa é a solução, professor? Essa é a solução. E esse terminou. Beleza? Vamos para de baixo? Vamos pegar o ritmo e fazer a de baixo já? Novamente, inicie olhando se tem parênteses, colchetes ou chaves. Tem parênteses, colchetes ou chaves? Não tem. Vou para as operações. Potência ou raiz? Aqui, pessoal, existe uma raiz que tem solução, que é a raiz de 36. Poderia, professor, fazer a raiz de 36? Claro. Só que o problema é que você tem que fazer um processo depois que chama racionalizar para ver se continua. Por quê? Porque essa divisão ela poderia ter sido escrita assim, ó. Talvez fique mais fácil de entender, ó. Beleza? Uma divisão de raiz. Então, eu poderia tirar a raiz aqui, só que eu teria que tirar a raiz de 2 de baixo para poder continuar fazendo essa conta. Aí teria que tirar o mínimo múltiplo comum, todo aquele processo. Para ficar mais fácil, o que eu vou fazer? Eu sei fazer operações com raiz. Então, nesse caso, como eu sei que o número de baixo não tem raiz exata, se ele tivesse, ficaria mais fácil tirar a raiz de cima e raiz de baixo. Como o de baixo não tem raiz exata, mas o número que está no nosso numerador dá para dividir pelo 2 que está no denominador, eu vou fazer essa divisão. Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada. Lembrando que eu posso dividir porque o índice é igual. Então, vai ficar a raiz quadrada de 36 dividido por 2. Beleza até aqui? Menos a raiz quadrada de 12. Tudo bem? E agora, professor, o que eu faço? Vou dividir o 36 por 2. Raiz quadrada de 36 dividido por 2 nada mais é que 18. E a raiz quadrada de 18, nada mais, menos, é o resultado, menos a raiz quadrada de 12. E agora, professor, o que eu faço? Novamente, subtração de raiz. A gente já acabou a multiplicação ou divisão. A gente já foi para adição ou subtração. Apareceu uma subtração de raiz, o que eu vou fazer? Eu tenho que olhar se o índice é igual. É igual? É 2. E depois o que eu olho? Se o radicando é igual. É igual? Não sei. Ainda não é. Então, vamos fatorar para ver se vai ficar igual. Vamos fatorar o 18. Dá por 2, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. 3, 1. Beleza? E vou fatorar depois o 12. Ó, o 18 é raiz quadrada, tem que formar parzinho de números iguais. Tem números iguais aqui? Tem. O 3. Então, esse 3 se liberta da raiz. Como que vai ficar isso? 3 raiz quadrada de 2. Beleza? Então, vamos colocar aqui, né? Isso é igual a 3 raiz quadrada de 2. Menos, vou fatorar o 12. Dá por 2? É par, dá por 2. A metade de 12 é 6. Dá por 2? Dá, e a metade é 3. Dá por 3, porque 3 é primo, só divide por 3. Beleza? Novamente, raiz quadrada. Formar parzinho de números iguais. É igual, tiro da raiz. 2 saiu da raiz. O 3 não formou parzinho, então ele fica preso dentro da raiz. Beleza? Então, volta para cá. Menos 2 raiz quadrada de 3. Até aqui, tudo bem? Ah, beleza. O que eu faço agora, professor? Eu identifico se os índices são iguais. São. Identifico agora se
os radicantes são iguais, porque já está na forma fatorada, não tem como reduzir mais que isso. Não, não são iguais. E agora, professor? Acabou. Essa é a minha solução. Beleza? Então, aqui era a solução desejada. Não consigo fazer mais nada. Espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.